Como em tudo na vida, há julgamentos e julgamentos. Uns que passaram à história e outros que mudaram a história. É sobre alguns destes últimos que a escritora Ana Margarida de Carvalho acaba de editar o seu mais recente livro. Muito bem-vinda à RDP Internacional, ao programa Germano Campos Entrevista. Estes julgamentos que mudaram a história aconteceram tanto em Portugal como no resto do mundo. Sim, eu aliás fiz uma secção só para Portugal, para que fique... Matéria não falta. Exato. Para que ficasse explícito que alguns julgamentos apenas marcaram a nossa memória coletiva, não propriamente o mundo. Eu diria que o julgamento português que eu excluí desse capítulo, dos julgamentos portugueses que ficaram, enfim, no nosso património coletivo da memória, foi o julgamento do Estávora, que de facto pela sua violência, pelo seu ineditismo, por ser uma coisa tão, enfim, inaudita na época, que foi aquela família da nobreza tão poderosa que foi completamente arrasada ao ponto de o nome Távora, o apelido Távora, praticamente desaparecer até aos dias de hoje. Acho que há ser maldito. Casos. Exatamente, e o chão ser salgado na zona do palácio que foi derrubado ali em Belém, para não voltar a crescer lá nada, portanto era mais do que os próprios Távora, a família. Era uma maldição. Eles queriam, o rei, não é? Dom José queria de facto que aquele nome deixasse aniquilar completamente a existência daquela família. Mas os julgamentos vão entre que ano e que ano? Quer dizer, bem, o mais antigo está aqui, é o de Sócrates, 300 anos antes de Cristo. De Sócrates, atenção. Pois, o verdadeiro Sócrates. Sim. Temos outro Sócrates e outro eventual julgamento, não é? Temos de fazer sempre essa ressalva. Portanto, a parte do século XXI, enfim, não há distanciamento histórico, portanto, eu achei que... E há muitos casos em aberto. Exatamente. O caso de Sócrates. Justamente. O antigo primeiro-ministro Era interessante português. fazer um livro que se chamasse De Sócrates a Sócrates, os julgamentos, mas não é o caso deste. Mas se calhar ainda vais a tempo, porque realmente, desde a antiguidade até que é o século XX, mais ou menos. Sim, século XX, eu penso que o Pablo Escobar já passa para o século XXI, mas é assim uma exceção, é só porque, por uma questão de equilíbrio aqui destes capítulos e desta seleção, eu coloquei, porque é mais ou menos até aos anos 90. Pode-se dizer que há aquele julgamento que tenha sido efetivamente o mais dramático, que tenha tido mais consequências políticas, religiosas ou sociais? Eu diria que seria, nesse caso, escolheria o julgamento de Nuremberg, não é? Porque aí... A seguir à Segunda Guerra Mundial. Mesmo a seguir à Segunda, poucos meses depois da guerra acabar, que foi um julgamento que, enfim, se calhar não cicatrizou, mas precisava mesmo de acontecer, não é? Em que os aliados se uniram, o julgamento foi feito em 3 línguas, alemão, francês e inglês, e uma série de nazis estiveram no banco dos réus e depois foram executados. E todas as atrocidades foram cometidas durante o Holocausto. Aliás, foram repetidas. Foi feito um filme até sobre esse julgamento. Sim, é um julgamento muito documentado. Mas eu penso que de todos, e porque se tratou de um julgamento internacional que nunca tinha acontecido, porque se passou a falar de crimes contra a humanidade também nessa altura, porque os outros tratados da forma como se deviam tratar os prisioneiros de guerra, nunca tinham sido efetivados, na verdade, e aqui, pela primeira vez, há uma série de nações que se uniram, e o julgamento não é feito em Nuremberg por acaso, porque era, de facto, o vespeiro, uma espécie de vespeiro dos nazis, onde foi, nomeadamente, assinado aquelas leis horríveis antissemitas, e que foi arrasada na Segunda Guerra Mundial, a cidade, que era uma cidade muito próspera, e foi arrasada, mas curiosamente o Palácio de Justiça, ou seja, o Tribunal manteve-se em pé, e foi aí que se realizou o julgamento. Esse julgamento fez jurisprudência? Com certeza que sim. Com certeza que sim, até porque depois foram julgados outros nazis que foram sendo apanhados, não é? Porque muitos foram fugidos ou ficavam com outras identidades,
E o que se passou aqui depois voltou a passar-se depois isoladamente com casos de nazis que foram sendo trazidos para o Banco dos Réus. Digamos que terá sido um pontapé de saída para a criação do Tribunal Penal Internacional em Haia? Pois presumo Porque esse tem por missão julgar os crimes de guerra e contra a humanidade. Exatamente. Aliás, existe a Convenção da Haia, não é? É isso. E, portanto, digamos que esse foi o pontapé de saída para julgar quem fez muito mal à humanidade. Estou-me a recordar agora mais recentemente do genocídio do Ruanda. Nem que seja depois, não presencialmente, mas efetivamente marca uma posição do mundo contra essa pessoa. Exatamente. Ou contra esse regime. E eu acho que foi mesmo isso. E, portanto, por isso é que eu escolhi, não só porque teve essa marca histórica, mas também porque se calhar a história não teria avançado da mesma forma se ele não tivesse acontecido, apesar dos aliados terem ganhado a guerra. A questão é que eles tiveram, os aliados, não é? Tiveram uma tal percepção, eu diria histórica, na altura, que os cadáveres dos executados foram transformados em cinzas e ninguém sabe onde é que eles estão, para evitar depois futuras romarias e peregrinações de neonazis ou pró-nazis ao sítio onde as suas campas estariam. Portanto, nem se sabe onde estão, desapareceram. Se calhar não estão em lado nenhum. Provavelmente terão sido enviadas para o vento ou para o mar. É melhor pensar assim. É melhor pensar assim e não acreditar que esteja algum cemitério escondido ali na Alemanha, alguns. Algum destes julgamentos, os réus foram julgados à revelia? Dos que eu escolhi, alguns não chegaram a ser julgados. Quer dizer, por exemplo, há aqui os julgamentos das envenenadoras, que no século XVIII foi uma espécie de praga. As mulheres começaram eu digo as mulheres porque as mulheres tinham mais acesso a condimentos e às cozinhas e às culinárias, e portanto criou-se assim uma espécie de praga ou de moda de envenenar maridos. E como na altura, enfim, as autópsias ainda não estavam muito evoluídas, não se percebia porque é que havia estas mortes súbitas, mas de facto estava a acontecer e até... Porque os envenenamentos podem criar mortes súbitas. Sim, alguns não, alguns até eram mortes prolongadas e bastante dolorosas, não é? Mas, com grande agonia. Com grande agonia. Mas não se percebia porquê. Bom, enfim, poderia haver muitas razões. Mas depois começou-se a desconfiar. Mas, por exemplo, o Racine, o dramaturgo Racine, esteve envolvido num processo de envenenamento de uma sua amante, mas depois chegou-se à conclusão, ou parou sempre a dúvida de que aquilo não tinha sido um envenenamento, ela teria tido uma morte por um aborto provocado, e portanto o que é certo é que gerou muito mistério, porque ele, sendo um dramaturgo muito, muito bem sucedido na época dele, ele aos 37 anos abandonou tudo, e talvez tenha sido este escândalo que o tenha feito voltar às origens, que eram rurais, e nunca mais escrever uma única linha. Estamos a falar no século XIX? Século XVIII. Aconteceu também, por exemplo, de enfermeiras, que isso mais recentemente, no século XX... Eu peço desculpa, há bocadinho falámos do Pablo Escobar. O Pablo Escobar ainda é anos 90. Eu disse que achava que ele tinha... Porque, de facto, a memória está muito presente. Isso é por causa até do filho, das entrevistas que ele tem dado ultimamente, talvez, não é? Pois, pronto, mas fica só essa ressalva, esse parênteses que é importante realmente saber que esse narcotraficante foi julgado e condenado em pleno século XX, não é? Certo. E também foi um caso interessante porque ele era tão poderoso e era ao mesmo tempo odiado, temido e adorado pelas pessoas a quem ele protegeu? Sim, absolutamente. Que ele conseguiu negociar com o Estado a sua própria pena, e hoje em dia aquela mansões e aquela pequena cidade dentro da cidade um bocado demencial que ele construiu é alvo até de turismo, não é?
Eu não sei como é que poderia classificar, não é turismo rural, mas Turismo criminal. turismo criminal, Narcoturismo. eventualmente, olha, se calhar está aqui uma belíssima nova adaptação e estamos a dar ideias para para Boas algum ideias que estamos a dar, sim, para, senhor. para um agente de viagens. Mas eu estava a perguntar, em relação àquelas enfermeiras que nos hospitais mataram uma série de pessoas, eventualmente não teriam qualquer hipótese de sobreviver, portanto já em estado terminal. Algumas dessas senhoras, sobretudo mulheres, foram levadas também a julgamento e esses julgamentos estão neste livro ou não? Não, esses julgamentos recentes não estão de facto. Mas havia algumas destas senhoras do século XVIII que, para testarem a eficácia ou não de várias misturas, iam aos hospitais onde estavam pessoas mais desvalidas e iam dando bolinhos, alimentando e não sei o quê. E a ideia eram alimentos envenenados e depois os doentes morriam, os hospitais achavam aquilo perfeitamente uma ocorrência normal e no fundo o que elas estavam a fazer era testar em doentes os seus venenos. Portanto, nada que os nazis não tivessem feito mais tarde. Sim, essas experiências horrorosas, sim, com certeza. Portanto, eles vieram, digamos, os nazis a aperfeiçoar e a aprimorar algo que já tinha sido testado anteriormente. Tudo o que é de mau os nazis conseguiram aprimorar. Conseguiram fazer e pelas piores razões. Em relação a Portugal, por exemplo, no século XIX, pode-se falar daquele julgamento, os chamados julgamentos do século. Há sempre aquela forma muito fácil de etiquetar ou adjetivar algum julgamento como o julgamento do século. Passados uns 50 anos, volta a ser o julgamento do século. E será outro, naturalmente. Exatamente. Qual é que escolherias? Não sei muito bem. Mas, tu é que és a autora. Exatamente, mas deixa-me pensar. É que há tanta boa matéria para... Eu acho que no século XVIII, XIX, eu escolheria o Francisco de Matos Lobo, que foi o último condenado à morte. Ou seja, aquilo foi um crime que ele cometeu, era um homem normal, foi um crime passional que ele cometeu contra a sua pretendida e a família. Portanto, foi uma tia, 2 primos e da criada. Foi assim um acesso de loucura, um ato deslocado, porque ele estaria apaixonado pela filha. E ele acabou por negar às autoridades, mas depois denunciou-se durante o interrogatório. Mas o que é certo é que o cortejo e foi condenado à morte. O cortejo da condenação foi tão lastimável, foi tão penoso, porque o homem teve vários ataques, porque o próprio padre que seguia o cortejo teve uma apoplexia, que foi mesmo, eu acho que isto contribuiu para que, bastante mais tarde, não é? Faz agora 150 anos, que a pena de morte fosse abolida em Portugal. Portanto, eu escolheria esse também por esses motivos. Sim. A pena de morte, estamos a falar no território continental, não é? Português. Atenção. A maior parte dos crimes ou dos julgamentos ou dos réus que depois enfrentam a justiça são crimes de colorinho branco, portanto, crimes económicos ou os crimes de sangue. Há alguma diferença? A justiça posiciona-se diferentemente perante um caso e outro ou não? Bom, e também há os crimes políticos e os crimes revolucionários e, quer dizer, às vezes... Geralmente os crimes revolucionários implicam também crimes de sangue, não é? Implicam crimes de sangue, ok, sim. Suponho que sim. No caso das FP25, temos atentados à bomba, etc., e com mortes. Com certeza. Não, mas eu diria que às vezes falar em justiça nestes julgamentos é uma maneira, é uma forma de expressão, porque estamos a falar de réus sem qualquer hipótese de defesa, de juízes imparciais, e em que não havia a separação do poder judicial do poder político. Portanto, quer dizer, eu até podia pôr aqui o julgamento de Cristo, não é? Porque há quem diga que foi um julgamento popular, mas foi um julgamento. Portanto, esta questão de justiça e de julgamentos,
que essas expressões que usamos hoje são um conceito completamente diverso daqueles do tempo da Inquisição ou do tempo de Jesus Cristo, como estávamos a falar. Que nem existiam. Não existia. Este conceito de separação de poderes, por exemplo, só existe depois da Revolução Francesa, não é? Depois, há 200 e poucos anos. O que é que aconteceu a cada um destes muitos julgamentos que estão aí retratados no livro para ficarem célebres? Portanto, já falaste no caso de Sávoras, já falaste na Nuremberg, mas há algum que tenha... Por exemplo, Nuremberg fez jurisprudência, muito bem, mas algum que tenha ficado mesmo para a posteridade e que as pessoas ainda se lembrem e que seja um case study, ou seja, casos de estudo hoje até nas faculdades? Exatamente. É que seria mais justo até que o livro se chamasse Julgamentos que Marcaram a História, porque mudar a história é uma coisa muito difícil. O que é que muda a história? São as grandes guerras, as grandes revoluções, os grandes cataclismas, a invenção da penicilina, sei lá. O que é que muda a história, na verdade? Não é difícil dizer. Mas, na verdade, houve julgamentos marcantes e o que aconteceu muitas vezes foi, por exemplo, os julgamentos do Galileu ou da Joana d'Arc, em que o que aconteceu foi, de facto, uma meia-culpa por parte da Igreja e uma reabilitação dessas figuras, porque foram não só julgadas, como até torturadas e sulpiciadas E depois temos massacradas. E depois temos vários papas a pedir desculpa. Não? Aconteceu em muitos casos. Eu organizei-os em temas, em blocos, portanto, estes julgamentos da vergonha, em que está este do Galileu e da Joana d'Arc, são muitas vezes julgamentos que houve assim uma espécie de arrependimento coletivo. Mas o arrependimento coletivo... Séculos depois, não é? Bom, ok, séculos depois. Sim. Porque eles foram condenados, o caso da Joana d'Arc foi condenada à fogueira e era realmente muito fácil colocar alguma pessoa a arcadar, ou arcar, neste caso, com as culpas todas, não é? Certo, ela foi um bocadinho o bode expiatório, mas também a quantidade de mulheres que eram julgadas por bruxaria, feitiçaria e eram queimadas na fogueira. Aquilo era uma prática corrente naquela época. Assim. Foram sendo, graças a Deus, essas práticas abandonadas ao longo dos séculos. Levaram séculos, mas acabaram-se por abandonar, de facto, essas práticas absolutamente terríveis e dramáticas. Este teu livro, Os Julgamentos que passaram ou que mudaram a história, é também uma análise sobre a própria justiça em si? Acaba por ser, não é? Eu espero que depois, quando Porque isso é uma evolução muito grande. É uma evolução muito grande e estou a olhar aqui para a capa e está aqui o Fidel que diz a história até produz aquele discurso já longo na altura quando ele foi julgado, mas que acaba por dizer a história me absolverá, não é? É o final, é uma das frases marcantes do seu discurso quando ele está no banco dos réus e se defende. E muitas vezes é isso, a história absolveu muita desta gente, ou não é? Ou a história confirmou a pena que muita gente destas teve. E não estamos só a falar de casos de assassino, ou por exemplo, o Henrique VIII, a maior parte dos processos e dos julgamentos eram para se divorciar das suas 6 mulheres. Só 2 é que foram a julgamento e foram decapitadas. Ana Bolena? E outra. Eram 6? Eram 6. A última escapou, porque as outras ele conseguiu afastar de uma maneira ou de outra. E era um rei que era um serial killer, quer dizer, ele matou centenas e centenas de pessoas. E não tinha... Do seu manto escorria sangue, porque de facto os carrascos não tinham... não paravam, não é? Era de facto uma profissão que eles deviam estar com excesso de trabalho, porque foi um reinado em que ele, à mínima coisa, mandava matar. Já falámos do Fidel Castro, já falámos de Adolf Hitler e do Stalin. Do Adolf Hitler, infelizmente, não podemos falar porque ele teve a infelicidade de se suicidar e, portanto, não pode ser julgado. Por interposto julgamento. Exatamente. Foi por interposto julgamento. E do Stalin também falar. Mas podemos falar. Porque ainda hoje, passados mais de 50 anos sobre a sua morte, é uma personagem absolutamente controversa.
Porque há quem acredite que ele tenha feito muito bem ao seu povo e há quem diga Eu que ele... acho que dizem isso porque ele ganhou a guerra, não é? Portanto, aí. Eu não sei se foi ele que ganhou a guerra ou se foi o Hitler que perdeu. Pronto, de qualquer maneira, a União Soviética teve um papel muito importante Na transformação da Europa? da Europa, e eu estava a falar mesmo em correrem com os nazis e na Segunda Guerra Mundial. Portanto, talvez seja esse sentimento de gratidão, porque Foram o os Hitler primeiros a chegar a Berlim. Exatamente, e a muitos campos de Concentração. concentração foram libertados por eles. E talvez esse sentimento venha daí, não é? Mas de resto era um homem completamente demencial, alucinado e sanguinário, não é? Os processos de Moscovo, as principais vítimas foram os verdadeiros comunistas que se viram enredados numa teia de acusações absolutamente terríveis e foram processos lamentáveis e que deram muito mau nome até ao comunismo, não é? Porque, enfim... Deturparam a verdadeira essência dessa doutrina. Sim, e muita gente esquece que as primeiras vítimas, não é? As primeiras vítimas que foram levadas àqueles tribunais que de justiça também não tinham nada, não é? Foram os verdadeiros comunistas, os que tinham combatido as tropas brancas, não é? As tropas do czar. E foram logo esses que foram os primeiros a ser apanhados por questões, às vezes, de poder e de tentativa deste homem escalar a todo custo tal como o eucalipto, secar qualquer possibilidade de oposição à sua volta. Foi uma coisa horrível. Muitos foram executados e fuzilados. Eles foram parar aos gulags. Exatamente, à Sibéria. Aos célebres e infelizmente célebres gulags. Foi muito infeliz, foi horrível. Ana Margarida, muitos destes julgamentos que foram considerados fechados, portanto houve desfechos com a definição da pena do réu, mas há julgamentos que foram reabertos. Sim, houve julgamentos que andaram para trás e para a frente o tempo todo. Por exemplo, o julgamento do Sacco e Vanzetti, que eram dois imigrantes italianos na América, vão tentar a sua sorte. Sobre o qual também foi feito um filme, aliás. Deve ter sido. Não, e foi feita uma canção com o Joan Baez. Sim, muito conhecida, sim, essa sim. Pronto, esses de facto ficaram na memória coletiva. Os homens andaram o tempo todo em recursos, porque eles, além de terem sido, falsamente acusados de um homicídio, assim, que era de um guarda de um armazém, uma coisa assim, eles eram anarquistas, portanto, considera-se que foi uma acusação política e um preconceito sobre o facto de eles serem imigrantes italianos naquela altura nos Estados Unidos. E, portanto, até o Papa tentou interferir e dizer, os homens andaram não sei quanto tempo no corredor da morte, e, portanto, houve uma série de avanços e recuos, e eles acabaram por ser mortos, mas houve uma grande agitação popular que no fundo não queria que isto acontecesse, mas isso aconteceu de facto, e eles acabaram por não conseguir vencer nenhum recurso, e o processo estava sempre a ser reaberto, mas as provas eram muito inconclusivas. Isto é só um exemplo, mas houve outros. O caso em que o Zola escreve aquele J'accuse, não é? De Refuse, em que também é um caso em que um membro do exército francês é acusado de traição, mas no fundo o que estava por trás era o facto de ele ser judeu e nunca ter escondido isso, e era um caso de preconceito, não é? E, portanto, também ele foi exilado, e depois foi mandado vir, e depois foi exilado, e ele só foi reabilitado, e só houve um pedido de desculpas por parte do exército francês e de toda a comunidade
que antes o apupava e dizia mata esfola, e que depois acabou por o agraciar e por o aplaudir nas ruas. Ele já era um homem completamente pauperado quando foi reabilitado. Esse é apenas um caso das muitas injustiças praticadas pela justiça. Ou Sim, seja, aliás, isto podia chamar-se mais injustiças, não é? exatamente. Aliás, este livro podia-se chamar muitas coisas. Já viste? Arranjaste mais Uma série de títulos, subtítulos. é verdade, Subtítulos. As injustiças da justiça. Exato, olha, esse também era interessante. Porque supostamente a justiça é cega. Sim, Aliás, já mas, aquela mas vez. esta aqui, em muitos casos, já vimos que não, não é? Que não é. Em Portugal, passando agora então para o século XX, digamos que mais próximo de nós, portugueses, qual seria o momento-chave dos tribunais que realmente causou mais polémica? Eu diria mesmo que foi no século XXI, que foi o caso Casa Pia, não é? Que envolveu... Esse está apontado neste livro. Não, eu Não não pus está. nada do século XXI. Não pus por falta da distância. Não havia distanciamento histórico, mas eu penso que se houver alguém que daqui a uns 10 anos fizer um novo livro sobre julgamentos que marcaram a história, poderá perfeitamente incluir isso, porque aí já estão as pessoas todas... não mortas, presume-se. Espero, também não desejo a morte de ninguém. Mas eu não sei se não estará aí casos pendentes de fuga de segredo de justiça. Eu própria fui arguída em fuga de segredo de justiça como jornalista, portanto eu nem poderia escrever. E como é que se sente, Ana Margarida? Quer dizer, senti-me extremamente. Mas éramos um grupo, não é? Portanto, aquilo... Podes-me recordar então esse caso sobre o que foi? Sobre o que foi, já não me lembro. Foi numa altura de grande efervescência nos jornais, não é? Tudo se estava a descobrir, havia informações a chegar por todos os lados, nós não sabíamos exatamente de onde. Eu, na altura, era editora, recebia uma informação, eu estava a coligir a informação que vários colegas me vinham mandando. Uma dessas informações, e tínhamos que fazer especiais, portanto eu trabalhava num semanário, mas tínhamos que fazer números para o dia seguinte, e houve uma informação que me chegou que não estava liberta ainda, digamos assim, e que foi publicada mas não tinha sinal de embargo? Eu não recebi com essa indicação. E isso fez toda a diferença? E depois foi publicada, e depois os juízes quiseram saber como é que nós tivemos acesso àquela informação. Mas éramos todos nós, uma série de jornais e de uma série de jornalistas. E depois, não só aqueles que escreveram, como aqueles que editaram, como os próprios diretores. Portanto, também foi um julgamento muito coletivo. Foram absolvidos? Fomos. Não sei se absolvidos ou se o caso foi arquivado. São duas coisas diferentes. São. Eu acho que de facto não me lembro. Devia lembrar-me que eu estive ali no banco dos Arreos. Em que ano é que isso foi? Quando é que foi a Casa Pia? Foi a partir de 2003. Pronto, então deve ter sido próximo. Portanto, próximo. Foi antes, eu lembro-me que foi antes dos julgamentos dos próprios implicados. Portanto, eu até, o sentimento que eu tive, perguntaste-me há pouco, foi, quer dizer, os próprios implicados andam à solta e nós estamos aqui todos a ser chamados a tribunal. E era só por alegada fuga de informação? Era só. Enfim, é grave, mas enfim, os outros crimes eram bastante mais terríveis. Bem piores. Achas que um jornalista tem de passar pelo banco dos réus e por essa experiência para perceber bem os meandros da justiça? Acho que não é? Ninguém tem que cometer um crime para perceber como é que é um criminoso. Ninguém tem que violar ninguém para perceber como é que é. Claro que não, mas neste caso... Neste caso foi uma situação bastante desconfortável. Também não foi uma situação nova para mim, porque volta e meia os jornalistas são alvo de processos. Por acaso nunca me tinha conseguido nunca me tinha acontecido passar a fase da instrução e mesmo a julgamento, mas não era propriamente novidade para mim. O que eu sentia foi o absurdo da situação. Senti-me absolutamente, quer dizer, é evidente que
que a ingenuidade não absolve ninguém, senti-me apanhada numa grande efervescência, numa grande fase muito entusiástica em que não se podia parar. Todos nós tínhamos que escrever e tínhamos que apanhar a informação e foi um bocadinho inevitável. E o que eu senti foi uma coisa muito estranha, que foi estar sentada naqueles bancos e estar, enquanto estavam a fazer interrogatórios e perguntas e tal, estar a olhar para uma espécie de secretária que estava à minha frente, não é? Que são umas tribunas, pronto, digamos que uma tribuna de madeira à minha frente, e estarem lá nomes marcados a dizer João Manuel esteve aqui. Ou seja, os réus, enquanto estão a ser julgados, no meio daquela tensão toda, dão-se ao trabalho de julgar com as suas canetas, ou o que é que eles, não sei o que é que eles podem dispor em tribunal. Facas é pouco provável, e navalhas também. também. Não, mas será com canetas e a marcar. Eu achei aquilo uma coisa extremamente insólita. Como é que eles, com os olhos todos postos neles, ainda escrevem o Zé Manel esteve aqui. Parece aquelas espichar as paredes ou os troncos das árvores, não é? João ama Maria e tal. Maria, mas isto não, portanto, numa tribuna no Banco dos Réus estava lá escrito. E eu lembro de pensar, meu Deus, que absurdo. Alguma vez foste condenada por crimes de abuso de imprensa, por exemplo? Não fui, não. Tenho o meu cadastro completamente limpo. Não. Aliás, há quem diga que o desconhecimento da lei não iliba ninguém. Exatamente, não, isto isso faz parte do Código Penal, não é? Mas eu diria que naquele caso não foi desconhecimento da lei, foi essa rapidez com que os jornalistas têm de trabalhar, foi essa ansiedade ou essa ânsia de dar primeiro que os outros, e foi o excesso de informação em que nós não checámos aquilo que poderia ser dito e aquilo que ainda não poderia ser dito. Mas se não me dermos nós em primeiro lugar, alguém dará no nosso lugar. Sim, é um bocadinho essa a lei da concorrência é feroz. Exatamente. Tu, como jornalista experiente e há muitos anos na prática da escrita das letras, etc., e muito atenta naturalmente ao fenómeno, como é que tu encaras hoje, por exemplo, tu és grande repórter? Não, eu por acaso fui despedida. Eu gosto de ser despedida. Da Visão, assim, do Grupo Empresa. Fizeram uma rescisão de contratos e apanharam vários jornalistas. Apanharam-me no lote, sim. Portanto, neste momento... Foi recente? Não sou nada. Foi em novembro. Ao fim de quantos anos? Quase 25. Ou mesmo 25, porque contando com aqueles meses em que estive a fazer número 0 e tal, porque a revista começou com grandes expectativas, era a primeira revista, mesmo revista tipo Time ou tipo Veja em Portugal, e portanto começámos a fazer número 0 com alguma antecedência. Portanto, eu penso que contando com esses tempos, então, em que ainda era o jornal... Para os 26, 27 anos, mais ou menos. 25, é uma vida. É uma vida inteira. Qual foi a justificação? Eu penso que foi igual para todos. Eu era dispensável. Por causa da idade? Ou por causa daquilo que ganhavas? Não entraram por aí. Então o dispensável tem as costas muito largas. Muito largas, portanto, não sei se invocaram questões da empresa, questões financeiras da empresa, provavelmente. Quer dizer, e foi em nome da empresa e da Visão que tu foste para o Banco dos Réus? Sim. Nem isso terá sido tomado em linha de conta? Não, de todo. Nem sei se aqueles senhores que trabalham nos recursos humanos sabem alguma coisa da vida e do trabalho dos jornalistas. Não, aquilo foi tratado a um nível absolutamente burocrático com um senhor dos recursos humanos que eu nunca tinha visto na vida. Nem nunca verei, não mudou assim com essas pessoas. Com essas pessoas? Não, tens mais são que... pessoas que trabalham assim nos undergrounds das empresas. Não é? Um bocadinho cinzentonas, eventualmente, e disponíveis para prejudicar a vida de terceiros. Sim, pois é o trabalho deles. Segundo as últimas contas feitas pelos jornais, há cada vez mais jornais a venderem cada vez menos. Por exemplo, no Grupo Empresa, o Expresso vendia
10 anos 160 mil e agora está com 40 ou 50 mil. Como é que tu também estás a acompanhar este declínio lento, gradual, do mundo do mercado jornalístico, sobretudo do papel? Eu diria que, sobretudo o papel, mas também já há jornais online que desapareceram. Portanto, E são online. A pessoa pensa que online é mais crível que sobreviva, mas não é assim. Não é assim. Eu acho que, eu não diria que estão a declinar, eu diria que estão mesmo em agonia. A questão é que nós estamos numa fase de viragem e as pessoas que tomam conta dos jornais estão absolutamente desorientadas. Não sabem o que fazer, não sabem para que caminho se dirigirem. E de facto o que se tem feito é fazer apostas erradas. E eu tenho muita pena porque eu assisti a muitas decisões erradas e que nos podiam conduzir a um desastre que de facto depois se concretizou. Mas os jornais a certa altura também foram entregues a pessoas com pouca capacidade de antevisão e é preciso, acho que um verdadeiro jornalista, não um editor que às vezes não tem qualquer experiência e nem sabe, vai lá parar, não sabe bem porquê, tem que conseguir absorver os ares do tempo e tem que se antecipar e não pode estar constantemente a copiar o que os outros fazem, a copiar exemplos do estrangeiro, quer dizer, tem que se criar uma coisa nova. Não há modelos, isso aconteceu também, por exemplo, em relação à rádio. Houve muitos modelos de rádio americana, por exemplo, que achavam que era o melhor dos mundos, aplicados em Portugal, numa realidade totalmente diferente. Pronto, social, cultural, etc. Mas também a falta de imaginação das pessoas, não é? Como não sabem o que fazer e como estão muito aflitas, desatam a formatar. copiar e a formatar e a pensar que as pessoas aceitam tudo de forma igual e não aceitam. E este desnivelamento para baixo, não é? Este abaixamento do nível dos jornais também me entristece muito, porque no fundo o que se está a transmitir é: atenção, as pessoas são burras, as pessoas não vão perceber, vamos baixar o nível e vamos infantilizar as coisas porque elas assim vão comprar e vamos fazer textos curtinhos e com palavras simplesinhas. Eu nunca aceitei esta ideia, porque isto é um atestado de estupidez aos leitores ou aos ouvintes, não é? De minoridade. Completamente. E também não acho que seja o caminho certo e não foi. Na tua opinião, qual será? Não sei, eu acho que há coisas muito interessantes que se poderiam fazer. Eu acho que não é de todo abandonar o grande jornalismo, não é de todo expulsar as pessoas que terão mais experiência para fazer grandes reportagens, não é de todo a ideia de fazer bonequinhos e coisinhas e giras. Na minha altura falava-se muito em coisas sexys, eu odiava esta expressão, não é? Mas eu assisti a várias fases em que se fez várias experiências e deram todas mal, nenhuma funcionou. E a minha opinião é que as pessoas precisam de um jornalismo confiável, porque a informação chega de tanto lado que as pessoas não só precisam de assinaturas em que confiem, como precisam de títulos em que confiem, como precisam de... Que não sejam títulos enganosos. Selecionar diante de toda a informação que chega de sítios que não têm nada a ver com jornalismo, mas que nos chegam através das redes sociais e da internet. Numa palavra que é a credibilidade. A credibilidade e a fiabilidade, não é? Por exemplo, os americanos têm jornalistas que têm, sei lá, 80 anos, não é? Porque as pessoas se habituaram a confiar neles, porque esses nomes criaram uma marca uma imagem de fiabilidade, não é? À prova de bala. Exatamente, e portanto eu acho que estarem a descartar essas pessoas é uma... As pessoas de cabelo branco. É um erro, é um erro. Mas pronto, também se aprende com os erros. Eu espero é que não seja tarde demais, nem para os meus colegas, nem para o jornalismo. Mas depois, por exemplo, vemos o caso de Pedrógão Grande, durante uma célebre tarde, numa conferência de imprensa. Aliás, antes tinha-se afirmado que um avião Canadair tinha caído
Isso é um Nunca ninguém descontrole. viu, etc. E depois veio-se a desmentir e afinal era um ruído, não sei quê, mas todos os jornais deram aquilo em última hora, em breaking news, etc. Eu sei que a culpa, de facto, e os próprios nas redes sociais culpam-se muito os jornalistas. Isto é um Os jornalista. jornalistas são muito fáceis de ser o bode expiatório, não é? E dentro dos jornais, quem está no terreno é muitas vezes o bode expiatório. Isso é terrível. Mas isso são só sinais de descontrole de um certo desvairamento em que os jornais estão de um certo desespero, não é? De tentar dar as notícias primeiro do que os outros e também da pressão que as chefias colocam sobre os jornalistas no terreno. Sim, eu tenho pena, sinceramente, de alguns jornalistas, sobretudo da televisão, que estão horas infinitas, mas literalmente horas infinitas, a falar com alguém ou sobre um determinado tema e não têm mais nada para dizer ao fim de 10 minutos. Pois. Esgotou o tema e obedece em primeiro minuto, já está repetido tudo aquilo que acabou de dizer. Sim, está alguém do outro lado, no auricular, a dizer continua, Que os continua, espectadores não continua, sabem, continua. ignoram isso. E eles Aguenta, aguenta. aguenta isso, e às vezes eles estão a repetir e a fazer um trabalho que para mim é meritório, não é? Porque é difícil, não é? É difícil estar a aguentar e com imensas coisas a acontecer lá atrás, ou então com nada a acontecer, que ainda é pior, nada a acontecer lá atrás, e eles têm que estar a repetir informação, simulando e dizendo sinónimos que não estão a dizer a mesma coisa, estão. É triste, não é? É muito triste. É isto que o jornalismo chegou. Não estão de facto a informar nada, estão a aguentar um canal e a tentar que a audiência se mantenha na expectativa de que vão dizer alguma coisa nova e depois não E que tem nada, a e nada dizer. acontece, a menos que aconteça alguma coisa em direto, em que então aí são Essa é a grande são, expectativa, não é? são sempre os primeiros a dar. Vá lá, Exatamente. que já ultrapassamos a loucura, total loucura, demência, digamos, que as televisões privadas nos anos 90, sobretudo, tiveram quando abriam o noticiário TVI, por exemplo, com o soco de um concorrente de um Big Brother no outro concorrente. Isso já foi a abertura telejornal. Já foi, já, a TVI abriu com isso. Bom, Ou então fechavam com o piercing de uma personalidade. é sério. Bom, Lembras-te disso com certeza. do De facto, piercing não me lembro, não. não, Piercing. do lifting Ok. da Lili Canaças, Ok. que ela foi à Espanha e depois fizeram diretos sobre a senhora. Sim, eu lembro-me Até dizer peeling, nothing more than peeling. Eu lembro-me de uma história que era a Ágata que ia ter um filho em direto. É. Havia muita ideia, Houve essa hipótese essa peregrina que loucura depois caiu. E calhou-me a mim fazer o parto em direto da Ágata, mas ela depois desistiu. Bom para ti. Quer dizer, era só um pouco ridículo, não é? Claro. Tu hoje, Ana Margarida de Carvalho, és jornalista. Sim, continuo a ter carteira profissional. Exerces aonde? Em lado nenhum. Mantens a expectativa de estar integrada em algum grupo ou é mais complicado? Não sei. Não tenho para já nada em vista. Mas é complicado, até porque o meu despedimento não foi uma coisa muito pacífica. Mas não foi o teu caso, foi um caso coletivo. Certo, mas como eu fui a única pessoa que não aceitou e que demorou algum tempo a aceitar a indenização absolutamente ridícula que nos davam para irmos embora, e depois acabei por escrever um post de desabafo que se tornou viral e foi parar aos jornais. Se calhar fiquei um bocadinho conotada com alguma insatisfação face ao meio e face à forma como fui tratada. Hoje em dia é doloroso para ti leres a Visão? Eu não leio, quer dizer, acho que a Visão não me interessa muito. Eu digo Visão porque foi daí que tu saíste. Sim. Não falo na Sábado ou noutra revista qualquer. Sim, por acaso também não leio essa hora. Estás desgostosa? Estás desencantada com a profissão? Com a profissão estou. Eu agora, se pudesse, as pessoas dizem se pudesse voltar atrás fazia tudo Outra vez? outra vez. Eu digo o contrário. Se pudesse voltar atrás fazia tudo diferente. Acho que a das vantagens de voltar atrás é poder
alterar tudo. Mas, quer dizer, eu acho que até tenho algum orgulho na minha carreira de jornalista. Ganhei imensos prémios, fiz imensos trabalhos com Claro. orgulho. Portanto, O grande, prémio não do romance, foi- o grande prémio do romance e novela da Associação Portuguesa de Escritores Isso foi na minha vertente mais de escritora. e do mas, livro do ano da SPA. Sim, foi nomeado, mas quem ganhou foi o Rentes de Carvalho. Não interessa, foste nomeada. Não ganhei o prémio Manuel já- Boaventura com é já um prémio o em mais si. recente romance. Porque eu tenho dois, mais um livro infantil e ambos os livros foram bem acolhidos pela crítica pelo público, porque tiveram mais que uma edição, isso hoje em dia é bom. Mas então perguntavas sobre o jornalismo, quer dizer, sim, estou desgostosa também pelos meus colegas, não é? Faz-me uma certa pena ver tanta gente desanimada e ver tanta gente destituída de ânimo, porque isso é o pior que se pode fazer a um jornalista, não é? É tirar-lhes a capacidade de iniciativa, a capacidade de pensar por si próprios e torná-los uma espécie de paquetes das FIAs, e eles vão para os trabalhos sabendo, não devíamos estar aqui. Mas há muitas exceções, e essas exceções eu fico muito satisfeita quando vejo que grande reportagem, que grande ideia, E há belos exemplos disso. há belos exemplos disso. Quer na rádio, quer na televisão, quer nos jornais. Certo. E um dia, conforme já tivemos a oportunidade de dizer, um dia a própria história vai julgar o que está a acontecer hoje. Isto a propósito de... Espero é que não venha tarde demais. Espero que realmente esse dia, um dia há de acontecer seguramente. Para já, o que nos interessa e o que nos trouxe aqui com a conversa com a Ana Margarida de Carvalho foi os julgamentos que mudaram a história. Muito obrigado, olha, e até à próxima. Obrigada, gostei muito. Até à próxima. Obrigada.